afastar, isolar ou resolver. Como que essa cultura do positivismo alienante pode nos tornar mais frágeis ainda? Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar sobre esse afastar, isolar ou resolver, o que é isso? Isso nos remete a uma situação que acontece muito atualmente, a gente vê muito através de frases de efeito, no Instagram, no Facebook, né? Que as pessoas gostam de afastar aquilo que não lhes agrada, pessoas tóxicas, situações negativas, então eu afasto, me isolo, não sei o que, eu não, né? Tem até os que cancelam, né? Tem até os que cancelam. Então vejam, existe um lado positivo nisso, é claro, ninguém gosta de estar em ambientes e se relacionando com pessoas que lhes são desagradáveis, ninguém gosta, isso é natural, isso é humano, né? Se você ler lá o mal-estar, né? Até deixei anotado aqui, o mal-estar na civilização, do Freud. Estou lendo o livro, mas eu sempre confundo o nome. Às vezes eu acho que é um nome diferente, né? Que é o mal da civilização. Não, é o mal-estar da civilização, do Sigmund Freud. Ele fala de uma forma muito racional da busca do ser humano pelo prazer, pela satisfação pessoal, em todos os aspectos, né? Ele tem o desejo de satisfação pessoal, sempre, né? Em todas as situações. É um desejo, pode-se dizer que na interpretação dele, quase que animal. O ser humano quer se sentir satisfeito e ele naturalmente, pelo seu instinto, ele vai buscar a satisfação. De certa forma, esse positivismo que nós vivenciamos hoje, né, de frases de efeito, ele nos remete ainda mais para essa situação natural, essa situação animalizada, que é buscar o nosso básico da vivência, o nosso básico da sobrevivência, de você estar em uma situação boa, de você estar na sua zona de conforto. Isso é bom e é natural, mas nós temos que ter muito cuidado. Quando esse afastar situações que nos não agradam, né, não se torna uma situação alienante. Eu vejo, por exemplo, um desafio. Eu tenho que resolver tal situação com uma pessoa, uma situação que é importante. E eu já coloco 1000 julgamentos em cima daquela pessoa, né? E eu prefiro, não vou resolver, vou afastar aquela pessoa, não quero na minha vida situações desse tipo. Vejam, tem o lado bom, o lado ruim, né? Tem um lado muito bom quando não tem a mínima possibilidade de resolução, né? Vamos dar um exemplo. Relacionamentos abusivos, tá? Relacionamentos que partem às vezes até para agressão. Eu tenho que ir lá resolver? Não tem como resolver. Já houve agressão do outro lado, tá? Então estou dando um exemplo de algo que não tem como você resolver. Não adianta você ter né? Ser positivo, ser condescendente, não, já foi por abuso e por agressão, então não tem como você resolver, tá? É lei, é outras coisas que resolvem, tá? Agora é claro, por exemplo, uma situação no trabalho, só porque você não concorda com opiniões de outras pessoas, então você vai isolar, separar, e você só vai conversar com pessoas que concordam com você, que têm os mesmos pensamentos que você? Muitos vão dizer, claro que sim, né, Anderson? Claro que sim. Para que eu vou querer conversar com pessoas que discordam de mim? Aí onde está o fator de alienação. Porque você vai viver em um mundo particular. Um mundo que é desenhado de acordo com a sua mão, com o seu pensamento, com as suas opiniões, com o seu conhecimento. Então, se tiver qualquer novidade, mesmo sendo realidade, mesmo sendo uma verdade verdadeira, se ela divergir do seu gosto, do seu prazer, da sua zona de conforto, dos seus desejos, você vai dizer, não quero para mim, não quero na minha vida, afasto tudo que é desconfortável para mim.
Aí onde está a alienação. Aí onde está o perigo de você, por exemplo, trazer, né, na sua cultura, por exemplo, um só tipo de entendimento da sociedade. E aí qualquer tipo de entendimento divergente você considera inimigo. E segundo o Sigmund Freud, né, o ser humano tem a necessidade de exercitar a agressão, que é básica, que é animal. Então, se você elege o que é prazer para você, você vai eleger o que é mal. E se é mal, eu combato e agrido, né? Então nós temos que ter muito cuidado com esses pensamentos básicos, viscerais do ser humano, que são a nossa herança animal, e nós sabemos que dentro do espiritismo, dentro da espiritualidade, são explicados o desenvolvimento emocional, o desenvolvimento do pensamento racional do ser humano. Ele sai lá do pensamento básico, dos automatismos, né? Dos pensamentos de sobrevivência, para chegar no racional. E aí no racional ele vai pegar tudo aquilo que é básico e vai julgar. Isso me traz conforto, isso não, então isso aqui eu jogo fora. Né? Então é onde nós temos que parar para pensar se nós não estamos nos alienando, se nós não estamos trazendo só o que é confortável para a nossa vida e deixando de lado o que não nos agrada. Nós temos na história inúmeros exemplos da ciência, por exemplo, da ciência, onde existia, digamos, uma tábula rasa lá, onde tinham todas as concordâncias científicas. E aí veio alguém e jogou uma pedrinha ali no meio, dizendo, olha, eu tenho uma novidade aqui. Aí toda aquela tábula rasa que estava lá, de concordância, reprimiu aquele pensamento diferente. Tá? Reprimiu e disse, olha, isso não existe. Você está errado. Por quê? Porque não estava na concordância. Não estava no senso comum. E existem vários, hoje em dia, com tanta comunicação, nós temos vários sensos comuns isolados, né? Grupos diferentes de pensamento. Tá? E muitas vezes aquele grupo de pensamento ele se isola, caracterizando a sua vida como única realidade. E tudo que vem fora daquilo, ou não presta, ou é inimigo, ou é errado. Né? Mas nós vivemos em um mundo vasto, apesar de no universo, comparado com o universo, é um grãozinho de areia, mas dentro de nós mesmos, nessa nossa célula, nós temos muitos povos, idades diferentes, culturas diferentes, geografias diferentes, religiões diferentes, etnias diferentes. E cada uma traz em si as suas importâncias e as suas particularidades. Então, pelo menos na minha visão, né? Na minha visão que eu tento passar para vocês, e vocês vão avaliar e não acreditem em mim, leiam, busquem, estudem mais, né? Vocês vão avaliar se é saudável ou não é. Se você, quando tem um pensamento e o toma como realidade única, isso é bom? Se vier alguém disser para você, como lá atrás, alguém disse lá, né? Olha, a Terra não é plana, ela é redonda. O que queriam fazer com o indivíduo lá? Queriam queimar. Né? Olha, não é o Sol que gira em volta da Terra, é a Terra que gira em volta do Sol. Vamos queimar também. Né? Então vejam, cada situação existem oposições. Só que o fato de você considerar o outro lado, conversar com o outro lado, colocando isso não no campo de uma discussão ferrenha, não no campo da violência, do reprimir o pensamento do outro, mas num campo de entendimento, seja ele filosófico, científico, religioso, num campo onde as pessoas possam colocar suas ideias na mesa sem uma apedrejar a outra, e aí considerar. Quem sabe as duas ideias às vezes são até as mesmas, mas é porque um falou daqui desse lado e o outro que era lá diferente, de outro lugar do mundo falou, era a mesma coisa. Um grande exemplo é a religião. Se você pegar lá, por exemplo,
o Cristo que disse amai ao próximo como a ti mesmo, se você pegar esse conceito, você vai ver em todas as outras religiões o mesmo conceito. A questão é onde você vê, onde você lê, como você interpreta. Né? Então, em tudo existe uma forma de você criar entendimento. E uma realidade nós não podemos negar. Que esse entendimento abre a sua cabeça para a inteligência. Abre a sua cabeça para uma coisa que tanta gente fala hoje em dia, mas não entende muito, não. Empatia. Empatia. Porque aí sim, você ouve o outro, mesmo que na sua cabeça momentaneamente diga, não, o outro é errado, mas você está dando a chance para ouvir. Porque se você também não quer ouvir o outro, você é um ditador da sua própria vida. Você quer ditar o seu entendimento para os outros. Você quer ser o ditador das realidades, negando sempre tudo que está à sua volta. Agora, para você não ser ditador, você tem que parar para ouvir. E para você ter empatia, você tem que entender a interpretação do outro. Então, meus amigos, esse é um vídeo para nós exercitarmos o nosso pensamento, de forma a compreender o outro e não entrarmos nesse positivismo alienante de sempre isolar tudo que não gosta e se colocar como se fosse aquela rosa da história do Pequeno Príncipe, que aí ficava tão protegida, mas ao mesmo tempo era fragilíssima. Se tirasse aquela redoma, ela já ia se despetalar totalmente. Que aquela redoma, no meu simbolismo aqui, eram os conceitos frágeis dela. E aí, quando tirou aqueles conceitos tão frágeis, que eram só dela, ela se despetalou toda e se viu sem lugar no mundo. Então vejam que nós precisamos exercitar, abrir a nossa mente sem medos, para podermos compreender o outro. Muito obrigado, meus amigos, por ficarem até aqui. Muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.